Bom dia a todos. Deixa eu ver que horas são nesse momento. São 1h da manhã. Provavelmente é o tempo que eu tenho para preparar uma mensagem e depois passar para os meus irmãos, porque é o tempo que eu tenho nesse momento por questões laborais, para preparar uma mensagem e mandar no direito, no Facebook, no YouTube, na minha página no YouTube. Porque nunca mais mesmo entrei. E graças a Deus algumas pessoas foram me cobrando porque que o irmão Cabral nunca mais entrou, nunca mais fez os seus lives. E fico feliz de saber que há muita gente que tem visto os meus lives, que através do Senhor, que o Senhor tem falado através de nós. Hoje eu trago uma questão um tema provavelmente que muita gente sabe o versículo, domina, né? Mas não vou falar de pessoas que ainda não receberam Jesus. Vou falar das pessoas que já receberam Jesus. Muita gente pensa que quando Deus disse o meu povo está perdido por falta de conhecimento, Deus não falou o ímpio, não, falou o meu povo. Deus está a dizer aquela pessoa que já está na sua presença, mas por falta de conhecimento, ela sofre. Ela sofre. Um exemplo prático e claro. Se nós entrarmos numa casa e ela tem energia elétrica, e graças a Deus tiver uma lâmpada, mas se nós não sabemos o interruptor, onde fica o interruptor da lâmpada, para acender a lâmpada, nós vamos estar sempre na escuridão. Então, quando nós entramos numa casa e já temos domínio do onde está o interruptor da lâmpada, já nos dirigimos automaticamente para aquela área e ligamos o interruptor. Então, nos beneficiamos da clareza ou da luz que esta lâmpada nos proporciona. Mas o facto de nós entrarmos na casa e ela estiver escura não quer dizer que não estamos na casa. Estamos na casa. Mas por não termos conhecimento, se nós não tiver conhecimento onde está o interruptor, então nós sofremos. Porque ficamos numa casa escura. Vamos ter que inventar, vamos ter que inventar coisa. Vamos ter que pegar uma lanterna que não vai dar a iluminação que a lâmpada pode dar na casa. Vamos ter que pegar, às vezes, a lâmpada do telefone. Isso tudo faz com que a pessoa sofra, faz com que a pessoa não tenha capacidade de visualizar aquilo que a luz da lâmpada podia proporcionar, por não ter conhecimento, por não termos conhecimento que o interruptor está naquele lugar e que através do interruptor vamos acender a lâmpada que vai dar a luz para que possamos ver o ambiente da casa, para que possamos ver onde fica aquilo, o quadro, a mesa, a televisão, para nós nos beneficiarmos de todos os meios de forma mais abrangente que existe na casa ou na sala. Assim é hoje muitos cristãos. A Bíblia diz que Deus nos deu tudo para a vida e para a piedade. Isso é em Efésios 3, nos primeiros versículos de Efésios. A Bíblia diz que Deus nos deu tudo
para a vida, para a piedade, que Deus já preparou tudo. E porque até a Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus já criou condições. Porque uma coisa é certa, quem herda alguma coisa não trabalha para ter a coisa que herdou. Alguém trabalhou para ela. O herdeiro não trabalha para ter a herança. Alguém trabalhou para que ele tenha a herança. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que hoje, por falta de conhecimento, porque as pessoas estão a ver mais aquilo que nós dizemos, a área superficial, em vez da área que dá consistência, que é a fundação, que é Cristo. Então estamos a nos perder. Em vez de nós nos beneficiarmos com a luz de Cristo, que excede todo o entendimento, e Paulo dizia assim, que o Senhor nos dá um espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento de Cristo. Nós estamos mais procurar, em vez de descobrirmos onde está o interruptor, estamos e acendermos a lâmpada para que possamos ter uma visão global, em vez de sermos casa de Deus e não uma religião. Estamos a nos pegar na religião. E a religião tem uma característica própria. A religião, a maior parte das doutrinas da religião é de homens e de demônios. E quando você partilha essas doutrinas, por falta de conhecimento, você sofre. Você sofre. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor nos revela todas as coisas e vai nos ensinar todas as coisas. Quando o Espírito do Senhor não tem a oportunidade de nos ensinar, de nos guiar, então alguém vai nos guiar. Por isso que a Bíblia diz que o meu povo está perdido por falta de conhecimento. Está perdido. Por quê? Porque o guia que devia levar no caminho certo. Porque a Bíblia diz que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade te libertará. A verdade te guiará. A Bíblia diz que todos quantos são guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. Então, se você está perdido, quer dizer que não está sendo guiado pelo Espírito Santo. E não estás perdido porque você não és filho de nada. És filho de Deus. És povo de Deus. Mas, por falta de conhecimento, falta de saber o caminho, perdeste. Agora precisas voltar. Precisas voltar. Precisas voltar. Para não sofrer. Porque a ignorância nos faz sofrer. E a Bíblia diz que Deus não leva em conta, isso é Atos 17, 20, nos seus versos 20, 21, 22, 23, para lá em cima. O verso 30, diz aí, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas que todo homem se converte. Quer dizer, aquele tempo da ignorância que você estava antes de conhecer Jesus, antes dele conhecer, lhe servir, Deus não leva em conta. Mas quando você lhe conhece, lhe recebe como seu Salvador e deixa de andar na sua presença, aí Deus leva em conta, porque você sabe que existe a verdade. E a verdade é Cristo. Você sabe que existe a verdade. E a verdade é Cristo. A Bíblia diz, não há outro em que nós podemos nos salvar. E não há outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo. E a Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
verdadeiramente sereis livre. E a luz dos homens que leva ao conhecimento, que vai levar o povo no conhecimento, que dá falta de conhecimento, é Jesus Cristo. Você não vai ter liberdade, você não vai voltar para o caminho que estás perdido, que diz no livro de 2 Crônicas 7, 14, 16, que o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, se não for em Cristo, e com Cristo, e para Cristo. Conhecereis a verdade te libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é João 8. A Bíblia diz que em nenhuma outra salvação. E a vida eterna, a Bíblia diz que a vida eterna é esta, que crê em Deus, crê em Jesus Cristo e naquele que enviou, que é Deus. E Jesus Cristo é Deus. É o único capaz de nos salvar. Eu sei que existem aí muitas motivações. Eu sei que existem aí muitos coaches que, em vez de pregar transformação, estão a pregar motivações. É normal. A Bíblia diz que nos últimos dias haverá pregadores que, por causa da comichão que a palavra de Deus vai trazer, da confrontação que a palavra de Deus vai trazer nas pessoas, vão procurar pregadores para eles e vão ajudar pregadores para lhes pregar aquilo que lhes agrada, não aquilo que Deus quer. Não haverá fundação na tua vida, consistência na tua vida, na informação na tua vida, se você não viver os fundamentos da doutrina de Cristo. Por isso, quando Jesus falava, quando a Bíblia diz, quando Jesus falava, conheceis a verdade te libertará. E quando Jesus falava, se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis salvos. Está a dizer que Ele é o libertador. Ele é que te dará consistência. Ele é a fundação. Ele é a verdade. Porque se eu te falar palavras bonitas, te motivar para você hoje sair daí, sair motivado depois de ver esse vídeo, eu estaria te mentindo. Porque a verdade tem que te confrontar. Por isso eu me apeguei para falar desse tema. Apeguei nesse versículo, nesse livro de Crônicas, 2 Crônicas. A Bíblia diz que o meu povo fala de conhecimento. Não está a dizer num povo que não conhece a Deus. É um povo que conhece a Deus, mas por não saber, por não estar a andar de acordo com aquilo que são os princípios, o que aconteceu? Perderam-se. E aconteceu que a Bíblia nos fala aqui no livro de Timóteo. Eu vou ler. O livro de Timóteo nos fala aqui uma coisa muito importante. E eu tenho visto nos últimos dias. Timóteo, no livro de 1 Timóteo, no seu capítulo 4, diz assim: porém, o Espírito Santo diz claramente que nos últimos tempos alguns deixarão a fé para prestar atenção a espíritos mentirosos e seguir detrás de demônios. É complicado. Algumas pessoas dizem
quando alguém está a falar sobre esse tipo de assunto, algumas pessoas dizem que não, ele está a falar das igrejas. Olha, a Bíblia diz que o comportamento desviado, alguns pecados que Deus abomina, como homossexualismo e não só. A Bíblia não diz só aquela pessoa que faz, até também aquela pessoa que consente. Então, eu não posso ver o meu irmão no caminho errado e simplesmente deixar. Para dizer aqui, porém o Espírito Santo diz claramente que nos últimos tempos, alguns deixarão a fé para prestar atenção a espíritos mentirosos. E seguir doutrinas de demônios. É engraçado que todas as vezes que você vê uma seita, que você vê uma religião, não uma igreja de Cristo, a primeira coisa que tem nessa religião é inúmeros mandamentos de homens. E quando você erra, se te separam. Não te pregam arrependimento, não te aconselham, te separam. Essa religião mostra que ela é a melhor, é de todas. Em vez de partilhar o amor, eles excluem as outras religiões, achando que eu sou a melhor. Isso em Cristo não acontece. Cristo não pregou a religião, Cristo pregou o amor, a graça, a bondade, a salvação, a união. E vai ver que há igrejas que Cristo não é o Senhor nem é Salvador. Porque ele tem uma imagem. Falamos tanto da igreja católica, que tem uma imagem, que tem... Mas a igreja que não tem imagem, a igreja católica, mas tem uma foto de alguém. Eu ouvi há tempos, acho que vão ficar chateados, mas eu ouvi há tempos alguém dizer, um membro da igreja quimbanguista, que o Simão Quimbango é o salvador dos homens negros. É complicado. Deus é espírito. A Bíblia diz que através de um só, Deus deu um homem, Deus criou todos os homens. Vou dar um exemplo prático. Um cão ou uma cadela não nasce só filho da sua cor, ou cachorrinho da sua cor. Uma cadela pode sair cachorrinho preto, de cor preta, de cor castanho, de cor branca, e de pintas. Vai me dizer que só o facto desses cães sair dessas cores não são da cadela? Oh, meu Deus. Deixa eu só ler aqui para nós entendermos. Então, nós vamos ter dois salvadores agora. Salvador dos homens negros e dos homens brancos. Se Deus é espírito, e o homem está dividido por corpo, o homem é espírito. Só há um mediador entre Deus e os homens. Se você também falar isso, você também está na doutrina de demônios. Não sou católica, não. E outras, quando você mete alguém no mesmo nível que Jesus, quando o livro dele rende mais que a Bíblia na tua igreja, aí não tem Cristo. Você parece ter Cristo. Parece, mas não tem Cristo. Quando você distorce a verdade, não tem Cristo. Quando você não tem Jesus como seu Salvador, não tem. A Bíblia diz que. Vamos ler aqui. Vamos ler o livro de Atos 17.
Atos 17, 26. Diz assim: Deus criou primeiro o homem e Deus criou um homem. Não, Deus criou primeiro um homem e desse vieram todas as raças humanas que vieram no mundo inteiro. E depois Deus aumenta, a Bíblia não aumenta. Foi Ele mesmo quem marcou os tempos e os lugares onde os povos deviam morar. Está vendo aquele lugar lá na Rússia, no Polo, onde aqueles povos a morar? Deus é que marcou, não foi um homem. Deus, de Adão, criou toda essa raça e também dividiu. Os que vão morar na África são estes, os que vão morar na Ásia são aqueles, os que vão morar na Europa são aqueles. Deus fez isso. Não é o homem, é Deus. Então não pode haver dois deuses. Ali, Deus não partilha sua honra com ninguém. Deus partilha sua honra com os homens, não com outros falsos deuses. Deus partilha sua glória com os homens, não com outros falsos deuses. Por isso é que Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. E a Bíblia diz que no Salmos 8, que Deus encheu o homem de honra e de glória. Quando a Bíblia diz que Deus encheu, Deus deu. Então, não pode me dizer que agora há um homem que é o salvador dos homens negros. Todos esses que morreram não ressuscitaram. A única pessoa que morreu e ressuscitou e subiu aos céus depois de ressuscitar é Jesus Cristo. Aqueles que morreram e ressuscitaram, depois morreu de novo. Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro, depois Lázaro voltou a morrer. E está lá. Já não ressuscitou de novo. Aquele filho da viúva que Jesus ressuscitou, depois voltou a morrer. Jesus foi o único que ressuscitou e subiu. Ele era unigênito. Agora é o primogênito. Antes da morte, era unigênito. Deus amou muito a maneira, deu seu filho único. E depois de Jesus ressuscitou, deixou de ser único, passou a ser primogênito dos mortos. Aquele que ressuscitou e subiu aos céus. Aquele que entrou na sua glória. Quando a Bíblia diz, levanta por suas cabeças, quem vem ao Rei da Glória é este, Jesus, o amado das nossas almas. Através dele nós também nos tornamos filhos de Deus, nós somos irmãos também de Cristo. Naquilo que é a primogenitura. Então não pode me falar que tem um outro salvador dos homens negros. Agora, quando você põe a doutrina de Cristo a igual a doutrina de alguém, quer dizer, quando você está numa igreja onde há um livro, onde há uma pessoa que põe no mesmo nível que Deus, deixa eu te dizer, esta igreja é falsa. Como? Como é que o escrito do Ellen White, até fico admirado com muitos pastores que eu vejo lá, isso é inteligente, mas Satanás é mesmo assim. Te prende na escuridão, no fake news. Te mostra uma cara, mas não é. Pessoas inteligentes. O livro da Ellen White vende mais na igreja do sétimo dia do que a própria Bíblia. O grande desafio vende mais. E ao ler a história de Mohammed, que diz que lhe apareceu um anjo na gruta, tudo isso, é o mesmo que a Ellen White diz, lhe apareceu um anjo, porque eles tentam puxar a história de Moisés, tentam imitar essa coisa que apareceu sacerdente, apareceu Moisés, o anjo sacerdente de Moisés falou com Moisés para ter o povo, para libertar o povo. E também, quer dizer, a Bíblia diz que até o anjo das trevas se transforma em anjo da luz. E não traz confusão, quer dizer, a verdade não traz confusão. Agora, eles pegaram os escritos de alguém e meteram no mesmo nível que a Bíblia. O único que tem o espírito de profecia, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o espírito de profecia. Já não tem mais ninguém. Nem Elias foi espírito de profecia, que fez milagres estrondosos, nem Eliseu, nem João, que a Bíblia diz foi dos homens mais nascidos da mulher. Naquele tempo nenhum homem era melhor que João.
Jesus é o espírito de profecia. É o único. Nós temos que libertar as pessoas, temos que ajudar com que as pessoas, porque a Bíblia diz que conhecer a verdade te libertará. Quando você não falar no ímpio, que certamente morrerá por causa desse... Ele está naquele lugar, mas não está salvo. Eu vou mostrar aos irmãos como é que o homem se salva e como ele tem que fazer para ser salvo. Eu estou desviando muito do tema porque esse é um tema muito, muito importante. Deus vem fazer isso no meu coração e eu vejo muitos erros. As pessoas acham que falar desses erros é nós querer pensar que nossa igreja é melhor do que a outra. Não. Eu estou falando de Bíblia, não estou falando da minha igreja, não estou falando daquilo que é a palavra de Deus. Lê, estuda. A Bíblia diz que quem cumpre o amor. Vamos só ver como é que nós vamos ser salvos, como é que somos salvos em Cristo. Eu estou a ler aqui no livro de Romanos 10, vou começar no seu verso 8 e vou até o verso 10. Diz assim, que diz então as Escrituras, a palavra está perto de mim, na minha boca e no meu coração. Jesus falou assim, a boca fala, o coração está cheio. E Deus falou assim a Josué, não aparta da tua boca o livro desta lei. Então, a palavra tem que estar dentro do teu coração e na tua boca. Depois diz, esta é a palavra de fé que nós anunciamos. Nós já somos cristãos. Nós já temos Jesus como Senhor e Salvador. Vamos anunciar quem? A outra pessoa. O que nós temos que anunciar para ele se converter? Se com teus lábios confessares que Jesus é o Senhor, vou citar o nome da religião. Fora dessa, tem muitas outras religiões. Vou citar o nome da religião. Olha, eu não critico algumas igrejas. Eu acompanho a história de Billy Graham e outros irão na fé. Mas nós não podemos fazer com que ensinamentos de homens que já morreram sirvam para nós. O único homem que morreu e ressuscitou e que vive até eternamente é Jesus Cristo e o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, a qual nos guia. Esse devemos seguir. Não lembro bem um homem. Não me vem na mente, mas deixa eu dizer. Ele está a dizer aqui, se com teus lábios confessar o Senhor Jesus. Essa é a forma que recebe-se Jesus. Essa é a forma que você tem a salvação. Está a dizer aqui. Se com teus lábios confessares ao Senhor Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Oh, Jesus, o nome está me perdendo. Não é Billy Graham. Também foi um homem muito usado por Deus, mas que depois desviou-se, que depois no fim começou a ter algumas coisas que não batiam certo. Eu acho que no outro live eu vou poder dizer. E que hoje muitas igrejas têm lá a foto dele estampada. Eu não posso aceitar que escritos de um homem
guiam uma igreja no dia de hoje, enquanto nós temos a palavra de Deus para nos guiar? Não posso. Vai me vir na mente o nome dessa pessoa. Porque até tem um irmão, um amigo meu, que pertence a essa religião. Mas eu acho que... Eu não acho. É a verdade. A verdade é só uma parte da palavra de Deus. Escrito de alguém não pode ser motivo de guias para guiar alguém. Os livros, até os livros que nós lemos, eu também escrevo, tenho aí livros, não são a salvação dos homens. São para nos ajudar simplesmente a compreender alguns temas que provavelmente os outros não têm capacidade. Por isso a Bíblia diz que tem apóstolos, profetas, mestres e evangelistas e pastores. Então tem alguns mestres que Deus nos deu o dom da palavra, que facilmente interpretam uma visão, um versículo que as pessoas não entendem, mas através do Espírito Santo, do dom que tem, interpretam. Então essas pessoas escrevem livros e nos trazem uma compreensão melhor. Mas esse livro não é uma doutrina. Nem podemos fazer desse livro uma doutrina. Então, eu aconselho muitos desses meus irmãos que estão neste lugar a saírem. Ele diz que nos últimos haverá muitos falsos, como agora está a aparecer com o Filipe, distorcer a palavra de Deus, doutrina de homens e de demônios, usado pelo demônio. Assim como foi usada a lei no White por demônio, assim como foi usado os chamadas que fundaram a igreja do sétimo dia, do chamado de Jeová, foram usados por demônios, dando datas da vida de Cristo. A Bíblia diz que só Deus sabe, nenhum anjo sabe. Como é que você vai me dizer que tem data marcada para a vinda de Cristo? E fico admirado com pessoas que têm a palavra de Deus, têm a Bíblia, mesmo assim seguem essa religião que começou errada e ainda continua errada, mesmo assim as pessoas estão a seguir essa religião. E são frias. Não amor essa religião. Porque a Bíblia diz que ainda se vender todos os bens, dá aos pobres. Se não tiver amor, que Jesus que é amor, Deus é amor, e amor, qual é a manifestação do amor de Deus? É Jesus Cristo. Se não tiver Jesus na tua igreja, se Jesus Cristo não for o Senhor da tua vida, da tua igreja, não for o pastor, o apóstolo da tua igreja, se revê. Está aí na porta larga. E muitos ficam nesses lugares, não, porque eu sou do coro, porque eu tenho um cargo. Vemos Deus ali abrir a porta, vemos Deus ali chamar para o verdadeiro evangelho. E mais engraçado ainda é que eles já estão no falso evangelho, mas ainda que te chamam mal, te chamam nome, te tratam mal. Você sabe que a Bíblia diz que aquela pessoa que prega um outro evangelho que não seja de Cristo, até eu não devo lhe cumprimentar. As pessoas... Mas graças a Deus, nós que somos filhos de Deus, que temos a graça de andar na palavra e ver na palavra, amamos o próximo. Nossa base do nosso cristianismo é o amor. Eu vou te mostrar o que diz aqui a palavra de Deus. Vou voltar no Romanos. Segunda carta de João, capítulo 1, verso 10, diz assim: se alguém vier ter convosco e não ensinar assim. Essa versão é um bocadinho mais complexa. Vou buscar outra versão para entender bem. Essa versão é a versão de estudo, com português mais aprimorado para pessoas assim, como nós estamos todos os dias a ler a palavra e buscamos. Então vou ler essa aqui.
Diz assim: se alguém vir ter convosco e não traz esta doutrina, que é a doutrina de Cristo, não o recebais em casa, nem tampouco os saudeis. Porque quem sauda tem parte nas suas más obras. Se eu saudar a pessoa dessas igrejas, dessas religiões, eu tenho parte com elas. Quanto mais se eu não falar que você está nesse lugar, está no lugar errado. Está no lugar onde Jesus Cristo não é o Senhor e Salvador da tua vida, onde Jesus Cristo não é pregado, onde Jesus Cristo não se recebe da forma que eu estou a falar aqui. Estás no lugar errado. Vamos continuar no Romanos 10, 9. Diz assim: se com teus lábios confessares que é Senhor Jesus, que Jesus é o Senhor, e no teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Vamos continuar com 10. Temos fé dentro de nós e somos justificados, afirmando Jesus com os nossos lábios e somos salvos. Esta versão é uma versão que não vai ajudar a tua compreensão, mas vou pegar outra versão para te ajudar a tua compreensão. Diz assim no verso 9: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, justificado é que aquela pessoa, quando Jesus morreu por nós, Jesus nos justificou. Ora diz para a salvação. O que a salvação diz? Com a boca se faz a confissão para a salvação. Para alguém saber que você o aceitou, o que você faz? Se ele responde sim. Isso quer dizer o quê? Que a tua voz é que dá autoridade legal na pessoa saber que você aceitou. Então a Bíblia diz que deves confessar. Eu tenho visto muita gente na igreja, muita gente boa na igreja, que ainda não confessou o Senhor Jesus Cristo. Acho que está salvo. Ou acho que não vais entrar no reino dos céus, porque você não confessou, você não se tornou filho de Deus. Ele diz: todos quanto o receberam, né? João 1,12. Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E como é que você recebe Jesus? Está aqui no Romanos. Romanos 10, 8, 9, 10. Se com teus lábios. Porque a Bíblia diz que também os demônios também creem. E até estremecem. Eles creem, mas não confessam Jesus. Se você simplesmente só crê na igreja, eu creio que Deus existe, eu não posso estar aí falar que aceitei Jesus, não tenho necessidade de falar isso, as pessoas sabem que eu estou aqui na igreja. Meu irmão, és igual a um demônio. Porque não está a seguir o protocolo. O protocolo é confessar. A oração é confissão. Para você receber Jesus também tens que confessar com teus lábios e dizer ao Senhor Jesus: creio no Senhor Jesus, creio que Deus ressuscitou dos mortos. A nossa vida está na ressurreição de Cristo. O Novo Testamento começou na ressurreição de Cristo. Na ressurreição de Cristo. A igreja começa na ressurreição de Cristo. Cristo morreu e ressuscitou. E agora também nós vamos morrer e vamos ressuscitar. A vida eterna veio aí. Então, depois a Bíblia diz que a vida eterna é esta: crer em Deus, naquele que Ele enviou, que é Jesus Cristo. Então, se você não crê em Jesus Cristo, que Ele é teu Senhor, se não confessares: Senhor, eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e que Deus ressuscitou Ele dos mortos,
e vive eternamente, está com o céu, está no céu com Jesus, está com Deus, Ele é meu Senhor. E não, quando a Bíblia diz Senhor, está a dizer que é dono. Senhor da nossa vida, quer dizer que Ele é o dono das nossas vidas. E é por aí. Por isso, vamos mesmo. Vamos mesmo. Vamos mesmo ter consciência de que existem muitas doutrinas de demônio. Como é que um lugar onde você está não dá lugar ao Espírito Santo e você fica lá? Como é que um lugar não crê em Jesus Cristo como seu Salvador e você acha que vai ser salvo? Saia dele. A Bíblia diz, sai dela, povo meu, sai dela. Sai dela, povo meu, sai. Para quê? Para que não seja julgado com ela, sai. Não tenha vergonha de sair, porque os irmãos vão dizer, porque sai. Sai dessa igreja que eu falei e de muitas outras. Também há muitos lugares evangélicos que já não são evangélicos. Há muitos lugares que pensamos que são igrejas, já não são igreja. Os pastores já estão na apostasia, levando o povo no erro. Você acha só porque o pastor faz milagre, às vezes é filho de Deus? O que a Bíblia diz? Jesus falou o quê? Muitos não vão falar Senhor, Senhor. Então fizemos milagre, mas Deus vai dizer, não te conheço. Sabe por quê? Porque ele não é o filho de Deus. Então se o anjo das trevas se transforma em anjo da luz, então os magos do Egito, quando Moisés pegou a vara, transformou em cobra, também transformou também a sua vara em cobra, mas a cobra dele não tem a consistência, e a cobra de Moisés comeu a cobra dos magos. Você acha que o bruxo também não cura? Mas a cura dele não é consistente. Quando as pessoas foram para a Índia e tiveram cura de doenças que na medicina normal não curaram. Quando as pessoas foram num Kimbanda e curaram coisas que na medicina normal não curaram. Mas que curou é Deus? Não. Então a Bíblia, Jesus falou que eles diziam que então não fizemos milagre, curamos, estamos. Jesus falou o quê? Não vos conheço. Também temos muito nas igrejas que dizemos pentecostais. Hoje já deixaram de ser evangélicas, já deixaram de ser a igreja do reino dos céus. Hoje já entrou a apostasia. Fazem coisa que você até se admira se é mesmo igreja de Cristo ou não. Envergonha o nome de Cristo. Por isso, nós devemos examinar bem os espíritos. A Bíblia diz, examinar o espírito na igreja, se é o espírito de Cristo ou das trevas. Examina. Mas para isso, você precisa ter uma vida de oração. Uma vida de humildade. Uma vida de busca. De arrependimento. Uma vida fundada no fundamento de Cristo, como diz no livro de Hebreus, que eu vou te levar lá. Hebreus 6. Se diz a palavra do Senhor. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando um novo fundamento do arrependimento das obras mortas
e da fé em Deus, a doutrina dos batismos e a imposição das mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Estes são os fundamentos da doutrina de Cristo. Se na tua igreja o fundamento de Cristo lá não se baseia no arrependimento para que leve o povo à santidade, já não está baseado na doutrina de Cristo. Porque o fundamento não se vê. Quando você constrói um prédio, você não vê o caboclo. A espessura do caboclo é que vai definir quanto andares vai ter o prédio. A espessura dos pilares é que vão definir quanto peso vai suportar a estrutura. E nós estamos a falar aqui da fundação. A doutrina de Cristo é a fundação. E a doutrina de Cristo se baseia nisto ali. No arrependimento das obras mortas. No deixar aquilo que você fazia de errado. Deixar as coisas que não agradam a Deus. Depois diz, na fé em Deus, você crê. A Bíblia diz que ninguém pode agradar a Deus se não tiver fé. Porque tudo sem fé é pecado, como diz no livro de Romanos 14, verso 24. Tudo sem fé é pecado. Está vendo? Então, o que temos que fazer? Crer que Deus existe. Crer que Ele vai te compensar por aquilo que você faz. Com a vida eterna. Quer dizer, aquele que perder tudo por causa do reino, terá que 100 vezes mais na terra, perseguição, e a vida eterna lá nos céus. Então, mas tens que crer. Hebreu diz crer. A fé, Hebreus 11, 1 e 11, 6. Vamos lá chegar. Também no Hebreus 6, diz assim, no 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e agradador daqueles que o buscam. A Bíblia diz que a fé nos faz vencer o mundo. Tudo se baseia na fé. Você tem que crer, tem que acreditar que Deus existe. Depois, qual é a outra doutrina? O batismo. Os batismos. Tem o batismo das águas e o batismo do Espírito Santo. Se você crê em Deus, se for batizado, será salvo. O batismo é um testemunho real diante das pessoas que você realmente optaste por Cristo. Por servir Cristo e adorar Cristo. Por batismo do Espírito Santo. Que o Espírito Santo habita em você com poder. Dá mais força e capacidade. Depois vem a imposição das mãos. Quer dizer, há muita coisa que nós fizemos com a imposição das mãos. Jesus também impôs as mãos. Impôs as mãos pode ser para curar, pode ser para transmitir algum dom, pode ser para transmitir o Espírito Santo. Aconteceu isso com o apóstolo Paulo, com Jesus. É só ler as Escrituras, está lá. Depois vem a ressurreição dos mortos. Quando lemos Romanos 10, 9, vamos ver que a ressurreição dos mortos, crer na ressurreição dos mortos, é uma doutrina de Cristo. Por quê? Se você não crê na ressurreição dos mortos, na ressurreição dos mortos, você não está salvo. Você não crê em Jesus, porque Jesus ressuscitou. Você não crê na ressurreição, mas você crê naquelas coisas porque encarnação é demônio. Quem encarna é demônio. A única pessoa que se encarnou na terra foi Deus em Jesus Cristo. Mas já está nos céus.
Mas se você dizer, encarnação, há tempo de ver aí que quando o poder se encarna. Oh Deus, o poder se encarna. Está vendo? Leva uma pessoa a demônios sem saber quando o poder se encarna. Ei! A Bíblia deixa nossa relação poderosa em Deus. Em Deus. Quem traz essas armas em Deus em nós? É o Espírito Santo que já habita em nós. O Espírito Santo não se encarna em nós, ele habita em nós. Quem encarna é demônio que entra em você, ocupa o lugar do Espírito Santo na tua vida. Esse que se encarna. Porque o poder é o quê? Quando o poder se encarna. Ei, meu Deus. Olha até que onde nós chegamos. Para você crer em Jesus Cristo, você lhe receber, tem que crer na ressurreição. Diz que com teus lábios confessas que com teus lábios confessas Senhor Jesus, com teu coração crês que Deus o ressuscitou dos mortos. Então você tem que crer que Deus ressuscitou dos mortos, tem que crer na ressurreição dos mortos. E a primeira pessoa que ressuscitou dos mortos é Jesus Cristo. Está nos céus. Então ele é o primogênito. Então tem que crer. Depois diz, e o juízo eterno. E o juízo eterno. Oh glória. E o juízo eterno. Amém? Depois diz, e o juízo eterno. Há o tribunal de Cristo. E há o grande plano branco. Tem que saber que as pessoas serão julgadas segundo as suas obras. Você tem que ter noção disso. Isso é uma verdade, tem que estar enraizada em você. O arrependimento das obras mortas. O batismo, a fé que faz vencer o mundo. Tem que estar enraizada em você. Por isso você tem que confessar ao Senhor Jesus. Por isso a Bíblia diz que diz, se o meu povo chama pelo meu nome, você está se chamando pelo nome de Cristo. Estás desviado, volta ao teu primeiro amor. O primeiro amor é Cristo. Sai destes lugares onde só quer saber de milagre, de que Deus me falou na minha vida, que Ele falou. Não, esquece isso. O verdadeiro profeta da tua vida é você mesmo. A verdadeira profecia é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que você é a verdadeira profecia. Muito embora a Bíblia diz que meu povo, sem profecia, sem visão, o povo pereça. Mas quando você crê em Deus, a Bíblia diz que se você crê em mim, minhas palavras tiverem voz, eu, Jesus, me manifestarei em você. Jesus vai se manifestar em você. Jesus vai dar prova viva que você está com Ele, que Ele está em ti. Ele vai se manifestar em você. Ele vai trazer, ou através de anjo, ou através do Espírito Santo falando contigo, através de sonho, através de revelação. Ele vai se... Por isso que Paulo diz assim, pensa Deus que me dá um espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de quê? De Cristo. Ele diz que vai manifestar em você. Não vai lhe manifestar, Jesus não estava falando de manifestação na eternidade, não. Vai dizer aqui na terra, eu vou manifestar em você. Por isso que hoje, as pessoas pensam que muita gente mente, não. Quando ele diz que não, Jesus veio ter comigo. Muitas igrejas dizem que não. Presbiteriana diz que não. Eu vejo muitas igrejas aí, defesa do evangelho. O que é isso? Você vai defender o evangelho? A defesa do evangelho, você vai defender. Né? Jesus, você defende Jesus. Você prega o evangelho. Prega a verdade. E defenda a verdade que você prega. Que esse é o evangelho. Você não pode lutar pelo evangelho. Você defende a verdade. A verdade em si mesmo já luta, já peleja. Que é Jesus Cristo.
que trabalha. Diz, meu pai trabalha, eu também trabalho. A Bíblia diz, desde a antiguidade ainda não se viu, nem se viu um Deus que trabalha para aquele que nele esperam. Jesus ainda não meteu todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a derrotar, a destruir é a morte. Ele já derrotou, ela vai destruir. Tu deveria crer e obedecer. Fazer a sua vontade. Então, se você está num lugar onde não crê em Jesus, onde não crê no Espírito Santo, não crê na operação do Espírito Santo, na oração em língua, não crê na doutrina de Cristo, no fundamento de Cristo, sai dela, povo meu. Sai dela. Sai dela. Porque o Espírito Santo é que derrama o amor na tua vida. Quem te traz o Espírito na tua vida é Jesus. Jesus é que vai dar o Espírito Santo. Por isso é que Ele hoje manifesta nas pessoas. Hoje as pessoas estão a ver Jesus. Hoje as pessoas estão a ter encontro com Jesus. Hoje as pessoas, Deus está levando no reino dos céus e está para trazer a mensagem. Ele diz, eu me manifestarei em você. Ele diz claramente, responder coisas grandes e firmes que você não conhece. Então, se Deus falou que vai nos fazer conhecer coisas grandes que não conhecemos, por que achamos que quando Jesus leva alguém no paraíso, leva alguém no inferno, achamos que é heresia? O problema dessas pessoas que vão para o paraíso, para o inferno, não trazem outra palavra que não seja a palavra de Deus. Mas aqueles que nem vão no céu nem paraíso se encontram com demônios, vêm já com doutrina, porque aquilo que andam a fazer já não é, está na Bíblia, já não é aquilo. Agora é isso. Porque não, agora é isso. Agora é isso. Agora porque Jesus, agora sou eu. Agora, camarada. Eu que fui nos céus por uma visão. Que o apóstolo Paulo diz assim, tem alguém que foi para os céus, não sei se é no espírito ou na carne, mas foi. Falava dele, mas como ele não queria se vangloriar, meteu na terceira pessoa. Mas o apóstolo Paulo não mudou a palavra. Daí você não mudou a palavra. Continuou com a palavra de Deus. Completou aquilo que Jesus falou nos evangelhos, que não havia uma expressão clara. O Espírito Santo veio e completou através da voz de Paulo. Porque o Espírito de Cristo é o mesmo que estava em Jesus Cristo. É o mesmo que estava em Paulo. O mesmo que ressuscitou Cristo é o mesmo que estava em Paulo. Que é o Espírito de Cristo. Oh, Deus. Então vamos ser mais sérios. Vamos ser mais sérios. Vamos deixar de seguir as pessoas. Vamos deixar de seguir as pessoas. Vamos deixar de seguir milagres. Vamos seguir Cristo. Vamos seguir Cristo. Vamos estar Espírito Santo nos guia. E onde o Espírito Santo está a liberdade. Liberdade tem a ver com amor, com respeito, com bondade, com paz, temperança. E nessas coisas não há lei. Oh, glória a Deus. Falamos tanto de lei. Uns querem justificar trazendo lei. Não querem justificar trazendo lei. A Bíblia diz assim, o fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Todo lugar onde você está e fala muito da lei de Cristo. Fala muito da lei. Fala muito da lei dos 10 mandamentos, das comidas, você tem que comer, deixar de comer. Meu irmão, hoje as pessoas querem voltar no Antigo Testamento,
não come aquilo, não come aquilo. Vou mostrar uma coisa. Hoje eu estou a fazer uma miscelânea. Vou mostrar uma coisa na palavra de Deus. Sempre teve lá. Sempre teve lá. Sempre teve lá. Gênesis 9. Diz assim: Deus abençoou Noé e seus filhos. Disse-lhe: fortificai e multiplicai-vos. Enchei a terra, e será o vosso temor e o vosso pavor sobre todos os animais da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra, e todo o peixe do mar na vossa mão são entregues. Tudo que se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo. Olha, engraçado. Eu quando fui para a China, fui num restaurante e vi a matarem sapo, a matarem. Como não como, né? Na minha região aqui em África, não como, no meu país não comem sapo. Eu não fiquei escandalizado, porque eu sei a verdade. E também comem cão, gato. Isso não me escandalizei por quê? Se todo mundo no mundo comesse vaca, eu acho que a vaca não podia chegar para nós. Há lugares que comem cavalo, búfalo, outros não comem. Há lugares que comem barata, comem rato, outros não comem. E Deus criou esses hábitos alimentares não para te escandalizar, não. É para manter o equilíbrio das espécies. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui, diz, tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Deus não falou, só come vaca, só come paca, só come búfalo, elefante, não. Até leão, os chefes podem comer. Matar um leão é comer carne de leão. Matar uma hiena é comer carne de hiena. O facto de eu ter um hábito alimentar não é mesmo que você tem. Os hábitos alimentares são diferentes. Cão. Cão é teu amigo. Para você que é amigo do cão. Mas amigo do homem não é cão, é pessoa. Mas cão para outras pessoas é alimento. E eu não vou querer negar só porque para ti não é alimento, todo mundo pode ser alimento. É alimento. É hábito alimentar. Agora, se eu não tenho hábito alimentar de comer cão, você não pode me enganar de me fazer comer cão. Aí já é diferente. Mas se você vai na Índia, a parte da Índia, não comem vaca, não comem elefante, não comem macaco. Não comem um tipo de animal porque eles adoram esse animal. Faz desse animal Deus. Uma boa parte da Índia não come vaca, carne de vaca. Tá vendo? Porque fazem da vaca como um deus, uma deusa. Quantas vacas estão lá como deus? Muito, milhares. E aí sabe que a Índia é o segundo país mais populoso do mundo. Me diz só se toda a China comesse só vaca, estaríamos vaca no mundo? 1,2 bilhão de habitantes. Você come errado, come cão, é normal. A mente não acusa, o coração não acusa. Por quê? Porque é assim, conforme Deus fez as coisas. Deus está a dizer que todo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo que vos tenho dado como a erva verde. Depois diz, a carne, porém, com vida, isto é, com seu sangue não comerás. Sim, matamos o animal, tiramos o sangue e cozemos a carne e comemos. Deus não separou aqui, não falou, não come porco. Quando falava de porco aí, estava dando uma orientação. Baixou uma orientação. Mas depois do Novo Testamento, Paulo veio mostrar uma coisa diferente. O Paulo era judeu. Através da revelação do Espírito Santo, trouxe uma outra palavra.
Eu sei que quando Pedro teve aquela visão, Jesus falou que não pode falar de coisa amaldiçoada, algo que eu abençoei. Por isso é que no livro de 1 Timóteo, o que é que diz? No verso 4 diz, mas o Espírito especialmente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônio. Olha no 2 diz, pela hipocrisia dos homens que falam mentira, tendo caracterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. Ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. Está a criar dificuldade nos manjares que Deus criou para os fiéis. No princípio. Deus não limitou. O princípio é a comida. Deus, quando falou com o povo de reconhecer a alimentação, foi através da união com alguns povos. Para ver a diferença. Mas Paulo veio depois dizer que Paulo veio te esclarecer que quando você se converte, você volta no princípio. Volta no jardim. E ele vai mais além. Proibindo manjares que Deus criou para os fiéis. E para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graça. Porque toda criatura, olha só, toda criatura de Deus é boa. Você vai me dizer que o cão para o chinês não é bom? É bom. Vai dizer que o porco para nós não é bom. Se para o judeu não é bom, o homem do sétimo dia não é bom, para mim é bom. É bom, porque Deus falou que toda criatura de Deus é bom, é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Sabe por que você está proibindo os outros? Vai ver essa doutrina de demônios. Que demônios vistou-se. Outros, Mohamed lhe disse, na gruta, lhe falou, e trouxe a palavra dele, hoje tem aí. A levar milhares de pessoas ao inferno. A levar milhares de pessoas ao inferno. Epa, meu Deus. Estou preocupado. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Sem Ele não há salvação. Só Ele é a salvação dos homens. Só nele é a luz dos homens. Oh, meu Deus. Ele é a luz dos homens. Ele é a salvação dos homens. Jesus. Espero que Deus, através dessa palavra, te abençoe. Vamos continuar. Não terminamos. Vamos continuar até a segunda parte. Amanhã, às mesmas horas, 1 hora, depois de orar, fazer a minha oração das 0, então vamos partilhar a palavra. Amém? Que Deus vos abençoe e vos guarde. Que Deus faça as pessoas sobre vós, temos o de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém.